Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito Penal Parte Geral do início ao fim. Aulas totalmente gratuitas, todas as segundas-feiras nós fazemos a aula teórica, às sextas-feiras nós fazemos uma aula de resolução de exercício. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. E sou, de fato, um entusiasta, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Quando você decide por estudar, quando você se coloca realmente nessa posição de estudar de fato para concurso público, muitas vezes você vai se deparar com situações ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, que vão te fazer crescer excessivamente, não só como estudante, como candidato, como futuro aspirante a seja qual cargo for, mas também como pessoa. E é justamente por isso que eu me disponho a fazer esse conteúdo para vocês, de forma que ele consiga acrescentar alguma coisa na sua caminhada para concurso público, mas claro, sem esquecer todos os outros aspectos da vida, que a vida engloba, afinal de contas, eu costumo sempre dizer que quando a gente estuda para concurso público, bom seria se todos os outros aspectos da vida, se eles pausassem ali para esperar a gente passar, mas na verdade não é isso que acontece, tá certo? Se você, porventura, ainda não é inscrito no canal, eu peço por gentileza que se inscreva, ative as notificações para você receber todas as vezes que os vídeos forem publicados, você não perder nenhuma aula, seja as aulas teóricas, seja as aulas de resolução de exercício, ou mesmo outros vídeos que eu costumo colocar aqui quinzenalmente. Vídeos motivacionais, vídeos relacionados a esporte, vídeos relacionados à família, enfim, todos os outros aspectos da vida, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Pessoal, nós começamos o conteúdo Direito Penal de forma muito tranquila e sem pressa. Vimos toda aquela parte introdutória, aspectos teóricos, aspectos históricos do próprio direito penal, a conceituação de direito penal, toda a parte principiológica, e sugiro vocês, caso não tenham assistido essa aula, principalmente a aula de princípios. Se você está chegando agora no canal, se você está se deparando agora com esse tipo de conteúdo, volta lá e assiste pelo menos a aula de princípios. Ficou uma aula realmente bem detalhada, uma aula bem completa, e eu costumo bater bastante na tecla de que a parte principiológica ela é fundamental para você compreender todos os outros aspectos. Agora nós entramos de fato na teoria do crime, vimos nas outras duas aulas os aspectos mais iniciais, mais introdutórios da teoria do crime, e agora de fato nós vamos começar a analisar cada um dos três substratos, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula aqui com a seguinte ideia. Pessoal, nós vamos analisar agora o conceito analítico de crime. Nós já passamos por aquele conceito formal, que crime é basicamente aquilo que o ordenamento fala que é crime, aquilo que está na lei dizendo que é crime, descrevendo a conduta e combinando a sanção. Vimos também o conceito material de crime, que crime é toda aquela conduta que atenta incisivamente contra bens jurídicos que são especialmente protegidos pela sociedade. Então, toda aquela ideia de intervenção mínima, de direito penal como última ratio. E agora nós entramos na análise do conceito analítico de crime. Vimos também nas outras aulas que nós adotamos, em regra, a teoria tripartida, que entende o crime como sendo fato típico, ilícito e culpável. Daí nós temos, então, os três substratos do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. E aqui eu coloquei para vocês os quatro elementos do fato típico: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A ilicitude é um substrato mais formal, por assim dizer. Nós estudaremos basicamente as excludentes da ilicitude, enquanto que a culpabilidade também nós adentraremos ali nos seus elementos, né, que seria imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, as nossas aulas, de agora em diante, elas girarão em torno desses três substratos. E, dentro de cada substrato, daqueles elementos que compõem aquele determinado substrato. A exemplo do fato típico, nós estudaremos de hoje em diante conduta, resultado, nexo causal e tipicidade penal, claro, com todos os desdobramentos que a matéria exige, tá certo? Então, começamos de fato o estudo com o fato típico.
E eu trago para vocês uma definição do professor Rogério Sanches, que ele fala o seguinte: fato típico, portanto, pode ser conceituado como a ação ou omissão humana, antissocial, que, norteada pelo princípio da intervenção mínima, consiste numa conduta produtora de um resultado que se subsume ao modelo de conduta proibida pelo direito penal, seja crime ou contravenção. Dentro desse próprio conceito, nós conseguimos extrair os elementos, que seria então a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E o nosso primeiro ponto de estudo é a conduta. O que se entende por conduta, quais as teorias, enfim, tudo o que o direito penal produziu e estudou em torno desse ponto específico. Agora, claro, eu quero fazer uma observação com vocês. Essa aula específica, eu deixei ela uma aula mais curta, por quê? Apesar de curta, ela é uma aula muito densa. Nós começamos a entrar agora em aspectos muito teóricos, sem uma aplicação prática imediata. E geralmente a pessoa que está estudando para concurso, ela quer algo mais direto, algo mais resumido, não quer descer muito a detalhes. Mas a verdade, pessoal, é que eu tentei separar ao máximo aquela parte teórica que de fato cai nos concursos, nas provas de concurso. Claro que a incidência em provas objetivas, ela é menor. É um ponto ou outro que cai, nós veremos, e inclusive eu chamarei a sua atenção para isso. Quando houver algum ponto que eu falo, olha, isso aqui costuma cair em prova objetiva, isso aqui costuma aparecer em provas objetivas, tudo bem. Agora, vocês têm que ter em mente o seguinte: essa parte, ainda que teórica, ela aparece muito nos concursos públicos, quando a gente começa a analisar as provas dissertativas e principalmente prova oral. Então vocês precisam de fato ter um domínio dessa parte da matéria. E outra coisa que eu costumo chamar atenção é o seguinte: a partir do momento que você consegue entender esse arcabouço teórico, você consegue ali assimilar melhor as ideias e fazer melhor as ligações para poder desenvolver conceitos mais complexos que aparecem lá na frente. É por isso que vocês têm que se dedicar, claro, com a mesma atenção, com a mesma profundidade dos outros aspectos da matéria. Então vamos começar. Primeiro ponto, pessoal, o garantista Ferrajoli, como queiram, ele falava lá dos seus 10 axiomas, e dentre eles temos aquele que não há crime sem conduta. E aqui a expressão em latim, nulo crime sem conduta. E o que ele quer dizer? Olha, não há que se falar em crime se você não tem, de fato, uma exteriorização daquela conduta. E claro, a gente ainda não conceituou o que é conduta, vamos pensar mais à frente, tá certo? Então, fiquem atentos a esse axioma. Agora, como tudo na vida, ou pelo menos tudo em direito, quando a gente vai estudar algum instituto, muito provavelmente você vai se deparar com várias teorias que tentam explicar aquele mesmo instituto. Agora, nesse ponto específico, quando a gente vai analisar o que é conduta, afinal de contas, o que a gente está buscando aqui é uma conceituação, o que se entende por conduta. O bacana daqui desse ponto da matéria é o seguinte: as teorias, elas vão se desenvolvendo. Então é como se elas fossem caminhando e se desenvolvendo e aperfeiçoando aquele conceito de conduta. Então, a primeira teoria que nós vamos adentrar é a teoria causalista, também chamada de clássica, naturalística ou mecanicista. Eu vou trazer sempre os principais pontos de cada teoria e vou tentar explicar para vocês, trazer aqui o conceito e trazer principalmente o panorama para que vocês entendam. Primeiro ponto, a gente vai sempre evidenciar quais são os nomes, pelo menos aqueles doutrinadores, aqueles teóricos que aparecem relacionados às teorias. A teoria causalista, ou teoria clássica, naturalística ou mecanicista, os principais expoentes são Leeds e Belling. Isso você precisa saber, e geralmente esse ponto cai em prova objetiva. Agora, o contexto histórico que essa teoria surge, isso é muito importante. Por quê? Nós surgimos ali, essa teoria surge no momento em que se faz muito presente a ideia positivista, a ideia cientificista. E o que quer dizer isso? Olha, esse pessoal, eles tentavam olhar todo o ramo do conhecimento, toda a ciência, o mais próximo possível daquelas ciências naturais, das ciências exatas. Por quê? Porque pensava-se da seguinte forma: olha, quando eu vou estudar física, eu vejo lá, coloco uma maçã a 50 metros de altura, deixo essa maçã cair,
ela vai começar a acelerar, vai tocar o chão. Quando eu começo a olhar esse movimento, a olhar esse fenômeno, eu consigo determinar o porquê que ela vai cair para baixo, a direção que ela cai. E consigo mensurar a velocidade que ela cai, consigo mensurar a aceleração que ela tem. Então, a partir daí, eu consigo prever com que velocidade ela vai passar ali pelo primeiro metro, pelo segundo, pelo décimo, e com que velocidade ela vai tocar o chão. Então percebam vocês que a ideia do cientificismo, do próprio positivismo, é sempre trazer aspectos objetivos, aspectos mensuráveis, métricas muito bem estabelecidas. E o direito, pelo menos no positivismo, né, na ideia positivista, no paradigma positivista, também adotou esse mesmo referencial. Então, a teoria clássica surge nesse momento, surge nesse contexto. Daí, a gente falar o seguinte, olha, quando eles começam a analisar o que é conduta, eles falam o seguinte, olha, conduta é movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior perceptível aos sentidos. Aí eu trouxe dois detalhes para vocês. Primeiro, percebam então que a vontade da prática dessa conduta, ela não está de forma alguma relacionada à sua finalidade. Em momento algum, você está perquirindo, ou indagando, ou buscando respostas acerca de qual é a finalidade daquela conduta. Simplesmente a vontade se resume à prática daquele fato, independente da sua finalidade. Esse ponto vocês precisam ficar atentos. Por quê? Porque vai fazer muita diferença e vai ser o ponto principal, né, de divergência de duas teorias à frente que nós vamos falar mais a respeito. Então percebam vocês que a vontade não se relaciona com a finalidade. E outro ponto, nós vemos na conduta humana, né, nesse movimento corporal voluntário, apenas aspectos objetivos. Vamos recapitular o conceito. Um movimento corporal voluntário que produz uma modificação no mundo exterior que seja perceptível pelos sentidos. Apenas aspectos objetivos. Não se está perquirindo acerca da finalidade, da motivação, do porquê. Simplesmente aquilo que foi exteriorizado. E essa é a tônica principal do paradigma positivista, do cientificismo, por assim dizer. Está preocupado ali, principalmente aquele paradigma das ciências naturais, observar o movimento, observar aquilo que acontece, e aí então traçar as premissas e traçar aquelas leis universais que vão gerir aquele caso. Fazendo um paralelo, principalmente com uma matéria que eu sou apaixonado, que é a criminologia, temos ali o momento dos positivistas também. E eles estavam a todo momento, ao explicar o crime, ao tentar compreender o crime, tentando a todo momento trazer aspectos objetivos, que pudessem ali ser medidos, que pudessem prever a prática ou não de um crime. Tanto é que o maior positivista na criminologia que nós temos notícia é Cesare Lombroso, um médico italiano que falava o seguinte: olha, determinados aspectos, características físicas da pessoa vão determinar se ela vai praticar, ou pelo menos se ela tem uma tendência maior ou não, à prática de determinados crimes. Então ele analisava o comprimento do nariz, o tamanho da fronte, o tamanho das orelhas, se eram protuberantes, se não era, enfim, várias características físicas. Vejam vocês que é, mais uma vez, a força do positivismo tentando determinar as causas do crime. Então, beleza. Agora, sempre que nós estudarmos as condutas baseadas nas teorias respectivas, nós temos que também abrir um paralelo a respeito da culpabilidade. Lembram vocês que a culpabilidade ela é o terceiro substrato do crime. Nós vamos ter uma aula específica sobre culpabilidade e lá nós vamos adentrar, descer em detalhes a respeito das teorias, dos seus elementos. Mas só que quando eu vou estudar a conduta, eu preciso fazer já um paralelo, já te adiantar algumas coisas que vai facilitar a sua compreensão. Então, desde já, eu quero que você entenda que para a teoria causalista ou teoria clássica, mecanicista, a culpabilidade adota a teoria psicológica ou teoria psíquica, que ele fala o seguinte: olha, culpabilidade é simplesmente aquele vínculo psíquico que o autor tem com a prática da sua conduta, com a obtenção daquele resultado. É simplesmente aquele vínculo psíquico que o autor tem. Então, não há ali elementos objetivos, há simplesmente elementos subjetivos, por assim dizer. Então, nesse momento em que se adota para a conduta a teoria clássica e na culpabilidade temos a teoria psicológica, os elementos da culpabilidade, nesse momento específico, são apenas dois: a imputabilidade e a culpabilidade.
E aqui a doutrina entende culpabilidade dolosa e culpabilidade culposa, beleza? Então, vamos seguindo aqui. E aí uma indagação que surge é a seguinte: olha, por que que se fala que a teoria causalista necessariamente adota a teoria tripartida do conceito analítico de crime? Por um motivo muito simples. Vocês perceberam que quando a gente está falando de conduta, a gente não está falando de finalidade, a gente não está trazendo motivação, a gente não está trazendo nenhum aspecto subjetivo, nenhum aspecto valorativo. É simplesmente aquilo que acontece no mundo dos fatos, uma exteriorização daquela conduta. Até aí tudo bem. Então percebam vocês que dolo e culpa tá lá na culpabilidade. Não há nada na tipicidade, no fato típico, né, no fato típico, que nos remeta a dolo ou a culpa. Então, para nós termos um conceito completo de crime, dolo e culpa têm que fazer parte desse conceito. E se eles estão apenas na culpabilidade, se nós analisamos apenas na culpabilidade, então necessariamente eu tenho que adotar a teoria tripartida, porque crime necessariamente tem que ser fato típico, ilícito e culpável, né? Culpabilidade ali, analisando então o dolo e a culpa, beleza? E claro, quais são as críticas dessa teoria causalista? Olha, as críticas são três muito contundentes. Primeiro, não se explica os crimes omissivos. Afinal de contas, ele fala que conduta é movimento corporal que produz resultado naturalístico perceptível pelos sentidos. Então, não se explica os crimes omissivos. Dolo e culpa estão na culpabilidade. Então, nós não falamos em dolo e culpa aqui no fato típico. E essa é uma grande crítica, inclusive é um ponto fundamental para você compreender as outras teorias, e é de fato o que nesse aspecto cai nas provas objetivas. E terceiro ponto, o ato de vontade é totalmente desprovido de finalidade. Então, quando você está analisando aquele fato típico, aquela conduta específica, você não está analisando a finalidade daquela conduta. E vejam vocês que o ser humano, ele nunca vai agir por agir. Ele sempre age com uma finalidade, seja uma finalidade imediata, seja uma finalidade futura, tá certo? Então, essas eram as críticas dessa teoria. E aí nós passamos então à nossa próxima teoria, que é a teoria neocantista, ou teoria neoclássica, também chamada de teoria causal valorativa. Como fizemos na teoria anterior, um expoente dessa teoria é um rapaz chamado Edmund Mesmer. Então vocês precisam ficar atentos a esses nomes, tá certo? O que que nós vamos ter na teoria neocantista? Primeiro ponto e principal, é uma superação do positivismo. Mas eu quero que vocês entendam que é uma superação não no sentido de você abandonar aquele positivismo que foi criado. Fazendo novamente agora um paralelo agora com o direito constitucional, eu quero que vocês pensem esse momento histórico como um pós-positivismo, tá? E o que que eu quero que vocês entendam com isso? Olha, puxam ali o estudo de vocês no direito constitucional. No primeiro momento, nós falávamos em positivismo, que seria aquele primor pela legislação, pelo que está escrito, e aí, claro, esquecendo qualquer valoração. Tanto é que nesse momento falávamos que o juiz se limitava a dizer o que estava escrito na lei, era a boca da lei. Já no momento pós-positivista, é onde surge ali os princípios, a força normativa dos princípios. Nesse momento específico, nós não abandonamos o texto da lei, nós não abandonamos aquilo que estava escrito, não abandonamos ali o rigor teórico ali do texto legal, mas nós começamos a ressignificar, a permitir uma valoração por parte do intérprete, por parte do aplicador do direito. Essa foi basicamente a ideia do pós-positivismo, né? E ali é toda aquela ideia do neoconstitucionalismo. E aqui nesse ponto, da mesma forma, essa superação do positivismo foi simplesmente você adicionar um tempero ali àquela análise positivista. Por que um tempero? Porque começa-se a analisar elementos valorativos. O que são elementos valorativos, elementos axiológicos? São aqueles que dependem de uma análise, de uma valoração de quem está interpretando, de quem está aplicando aquele direito. Você, aplicador de direito, você não vai se limitar a ler um texto de lei ler um texto de lei e aplicá-lo, fazer simplesmente aquele cara crachá. Não, você tem que ler o texto, tem que interpretar o texto e valorar aquela norma que você extraiu daquele texto. Então, essa é basicamente a ideia. E aí, para essa teoria, o que é então conduta? Olha, conduta passa a ser
deixa de ser a ação, né, para a ação, aquele movimento corporal dos causalistas, para ser comportamento. Então vejam vocês que a conduta deixou de ser um movimento corpóreo, ou seja, aquilo que é exteriorizado, e passou a ser um comportamento. E o comportamento, ele abarca tanto a ação, aquilo que é efetivamente exteriorizado, quanto a omissão, aquilo que você deixa de fazer, aquilo que você deixa de agir. Então percebam que quando você começa a enxergar a conduta como comportamento, você passa então a explicar, inclusive, aqueles crimes omissivos. Perceberam? Então, conduta deixa de ser ação para ser comportamento, englobando então ação e omissão. E essa teoria insere elementos normativos no tipo, que seriam então aqueles elementos valorativos, aqueles elementos que você precisa de fato interpretar, precisa de fato ali perquirir acerca da essência daqueles elementos, beleza? E aí, novamente, aquele paralelo com a culpabilidade. A culpabilidade deixa de adotar aquela teoria psicológica, puramente psicológica, que culpabilidade seria aquele mero vínculo psíquico do autor com a conduta, para adotar uma teoria psicológico-normativa. Então, nesse momento específico, para a teoria neocantista, a culpabilidade adota a teoria psicológico-normativa. Por quê? Porque a culpabilidade deixa de prever elementos apenas objetivos. Ela passa a prever também elementos valorativos. E qual que é o elemento valorativo em específico que a gente começa a trazer e analisar aqui na culpabilidade? É a exigibilidade de conduta diversa. Em linhas gerais, em termos leigos, o que é exigibilidade de conduta diversa? É você olhar aquela conduta e falar o seguinte: olha, eu só vou reprovar aquela conduta se eu, no lugar daquele indivíduo, no lugar daquele homem médio, por assim dizer, se eu não adotasse aquela conduta que ele adotou. Agora, se eu, no lugar daquele indivíduo, eu fizesse a mesma coisa que ele fez, olha, aí não tem como eu reprovar aquela conduta. Afinal de contas, não é exigível que ele adote uma conduta diversa. Então, essa é basicamente a ideia. E percebam vocês que para você desenvolver esse raciocínio, você precisa valorar, você precisa interpretar, você precisa trazer aspectos axiológicos para essa valoração, tá certo? Então, é justamente por isso que se fala em uma teoria psicológico normativo ou normativo psicológico, beleza? E aí, quais seriam então os elementos da culpabilidade nesse ponto específico? Novamente, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, que seria esse elemento normativo, né, que foi trazido, e dolo e culpa. E percebam aqui que dolo e culpa agora figura como elemento autônomo da culpabilidade. Né? Ele não é simplesmente uma espécie de culpabilidade como era na teoria causalista. Agora, dolo e culpa são espécies de, são, aliás, elementos autônomos da culpabilidade. Então, beleza, vamos avançando aqui agora para a teoria que eu julgo a mais importante. Por quê? Primeiro, porque é a teoria adotada, pelo menos em regra, pelo nosso ordenamento. E segundo, porque é a teoria que mais cai nas provas de concurso público, então preciso que vocês fiquem atentos. Naquele mesmo viés que nós adotamos nas outras duas teorias, teoria clássica e teoria neocantista. Qual é o expoente? Expoente aqui, Hans Welzel. Sempre que a prova tocar nesse nome, pessoal, Welzel, fiquem atentos, já liga ali o radar de vocês, que muito provavelmente ele vai falar da teoria finalista. Tudo bem. Agora, o que é conduta, então, para a teoria finalista? Olha, conduta, para a teoria finalista, é o comportamento humano, voluntário, até aí de nada distinto então da teoria neocantista, afinal de contas, inicialmente se adotava que era um movimento humano, né, um movimento corpóreo, depois passou-se a adotar que conduta era um comportamento, até aí tudo bem, a gente não trouxe nada novo. Então, conduta, comportamento humano voluntário, e agora aqui o diferencial, psiquicamente dirigido a um fim, ou seja, superamos aquela cegueira do causalismo, e era uma das principais críticas ao causalismo. O pessoal falava assim, os críticos falavam: olha, é impossível você conceber uma ação humana que não seja psiquicamente dirigida a uma finalidade. Aquele indivíduo que comete um crime, que comete uma conduta, que faz algo, ele está necessariamente fazendo por um determinado motivo, para uma determinada finalidade. Então, nós começamos a analisar
a finalidade daquela conduta agora já nesse primeiro momento. Então percebam vocês que o dolo e a culpa, que antes eram, lembram vocês lá na teoria neocantista, dolo e culpa eram elementos da culpabilidade, dolo e culpa migra para o fato típico. Então, agora nós começamos a analisar dolo e culpa já no primeiro substrato do crime, já no fato típico. E percebam vocês que agora, naquela primeira indagação que eu fiz na nossa aula, no início da nossa aula, agora, quando você analisa dolo e culpa no fato típico, agora você abre a possibilidade para se adotar a teoria bipartida do crime. Crime entendido somente como fato típico e ilícito. Afinal de contas, dolo e culpa já está ali no fato típico, beleza? Então vamos seguindo aqui. É onde surge a diferenciação do que seria entendido como dolo natural e do que seria entendido como dolo normativo. Por quê? A doutrina fala que dolo normativo é aquele dolo elemento da culpabilidade. É aquele dolo ali da teoria neocantista. Por quê? Porque dolo é consciência e vontade. Tudo bem. Mas o dolo normativo, ele é consciência e vontade de que você pratica uma conduta e essa conduta é reprovável. E essa conduta, ela é crime. Então esse é o dolo normativo. Diferentemente do dolo natural. O dolo natural, pessoal, é simplesmente a consciência e vontade da prática de uma conduta. Se você tem consciência, se você tem a consciência de que aquela conduta é ilícita, se ela é reprovável, isso é outra coisa, isso é outro momento. Em outro momento nós vamos analisar se aquele indivíduo que praticou aquela conduta, ele tinha consciência de que estava praticando uma conduta que é ilícita. Ele tinha consciência de que estava praticando um crime. O que eu quero analisar nesse primeiro momento, com o dolo simplesmente natural, é se ele tinha consciência e vontade de que praticava aquela ação. Então, se era, por exemplo, um indivíduo que desferiu um disparo de arma de fogo contra outro. O dolo aqui natural, eu quero saber se ele tinha consciência e vontade de ter efetivamente puxado o gatilho e disparado contra determinado indivíduo. Se o que ele estava fazendo, se ele tinha certeza que aquela conduta era reprovável, se aquela conduta era ou mesmo ilícita, isso nós vamos analisar em um outro momento. Então, essa é a diferença, essa é a distinção entre o dolo normativo e o dolo natural. Eu costumo pensar, principalmente quando eu estudava para o concurso, que era o seguinte: olha, o que se fez foi o seguinte: antes nós tínhamos o dolo normativo, que era aquele ali como elemento da culpabilidade, lá na teoria neocantista, beleza? Dolo normativo. O que aconteceu? Esse dolo normativo, ele implodiu. Ele implodiu e se dividiu em dois. Ele se dividiu num primeiro fragmento que seria o dolo natural. E esse dolo natural, com essa implosão, por assim dizer, ele caiu lá no fato típico. Então ele caiu no primeiro substrato do crime. Foi lá, dolo natural. E qual foi o fragmento que ficou aqui na culpabilidade? Foi a potencial consciência da ilicitude. Então vejam vocês que no primeiro momento você está analisando apenas se aquele indivíduo tinha consciência e vontade de praticar um ato. Já num terceiro momento, por assim dizer, né, no terceiro substrato do crime, na culpabilidade, se aquele indivíduo tinha pelo menos uma potencial consciência de que o que ele praticava era um crime, de que o que ele praticava era uma conduta reprovável. Eu quero que vocês pensem dessa forma, pelo menos para ficar mais simples a assimilação de vocês. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Dolo natural, dolo normativo, nós já falamos. E aí, culpabilidade. Agora, qual que é a teoria? Nós vimos lá, a primeira teoria, a teoria psicológica. A segunda teoria, nós inserimos alguns elementos normativos, foi a teoria psicológico-normativa. Até aí tudo bem. Agora, poxa, peraí. O que eu tinha de elemento subjetivo na culpabilidade era simplesmente o dolo. Só que quando houve essa implosão, esse elemento subjetivo que era o dolo, ele foi lá para o fato típico. Ele foi lá para a conduta. Até aí tudo bem. E o que ficou aqui foi simplesmente aquele elemento normativo, que seria a potencial consciência da licitude. Então, agora, a teoria adotada pela culpabilidade é a teoria normativa pura. Por quê? Porque na culpabilidade restou apenas elementos normativos: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da licitude. Então, vejam vocês que na teoria normativa pura, só temos elementos normativos na culpabilidade.
Quando nós estudarmos a culpabilidade, nós veremos que a teoria normativa pura ela é dividida entre duas, naquela normativa pura extremada e mitigada, temperada. E aí nós vamos ver qual foi a que o Código Penal adotou. Mas nesse primeiro momento quero que vocês entendam isso. A teoria adotada pela culpabilidade, teoria normativa pura. Por quê? Porque só restou elementos normativos. E quais foram as críticas também a essa teoria finalista? Olha, você está analisando apenas o desvalor na conduta, esquecendo de analisar o desvalor do resultado. E é onde entra, por exemplo, a análise daqueles crimes pré-dolosos. Lembram lá, os crimes pré-dolosos? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Você tá sendo é, é, punido de forma mais grave em razão do desvalor do resultado e não no desvalor da sua conduta. Afinal, a sua conduta, pelo menos que deu causa àquela agravante, ela foi uma conduta culposa. Então, tem essa crítica. E outro ponto é que eles de fato não conseguem explicar os crimes culposos, né? Então vamos lá, seguindo, pessoal. E agora, uma terceira teoria, que é a teoria social da ação. O expoente é Wessels, não confundam Welsel, que é da teoria finalista, com Wessels, que é aqui da teoria social da ação. Primeiro ponto, ela não substitui de forma alguma, as demais teorias. Ela simplesmente acrescenta algo às demais teorias. Porque ele fala o seguinte: olha, conduta é o comportamento humano voluntário, e aí, teoria neocantista. Psiquicamente dirigido a um fim, teoria finalista. Só que esse fim, né, essa conduta, deve ser socialmente relevante. Porque se não for socialmente relevante, não há que se falar em crime, não devemos considerar como crime, tá? Então, a conduta, nesse caso específico, comportamento humano voluntário psicamente dirigido a um fim socialmente relevante. E a reprovabilidade social passa a integrar o conceito de conduta. E qual que é a crítica? Até nem coloquei nos slides aqui, mas qual que é a crítica dessa teoria? A doutrina fala o seguinte: olha, a crítica dessa teoria é porque você deixa um conceito muito vago para aquilo que seria considerado socialmente reprovável. Então você não tem ali um conceito, por assim dizer, mais objetivo, ou pelo menos objetificável, né? Socialmente reprovável, é uma coisa muito vaga. Então essa é a crítica que faz. E aí fica a indagação: qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Eu já havia adiantado para vocês que a teoria adotada pelo nosso Código Penal, em regra, é a teoria finalista. Pelo nosso ordenamento, né, em regra, é a teoria finalista. Então, dolo e conduta são analisados lá, dolo e culpa são analisados lá na conduta, lá no fato típico, né? E aí, eu falei como regra, porque o Código Penal Militar, ele adota a teoria, causalista, tá certo? E isso, pessoal, cai em prova, viu? Cai em prova. Falar que o Código Penal adotou a teoria finalista e o Código Penal Militar adotou a teoria causalista, tá certo? Fiquem bastante atentos. Pessoal, então, mais uma vez, chegamos ao final da nossa aula. Essa realmente foi uma aula mais curta, porém uma aula mais densa. E justamente por ser uma aula mais densa, eu convido vocês a assistirem essa aula mais de uma vez, se for necessário. Como de costume, eu vou deixar aqui todo o material disponibilizado para vocês irem montando todo aquele repertório de revisão, principalmente um repertório de revisão de véspera. Pessoal, eu falo demais, bato demais nessa tecla. O estudo para concurso nem sempre é prazeroso, mas ele tem que necessariamente ser sistematizado. Você precisa estudar hoje pensando em como você vai deixar mais fácil a revisão desse tema lá no final de semana, quando você vai revisar essa aula. A revisão desse tema daqui 1 mês, quando novamente você vai voltar nessa matéria. Daqui, sei lá, 6 meses, quando chegar a véspera da sua prova. Então você precisa estudar de forma intencional, beleza? Então, chegamos ao final da nossa aula. Muito provavelmente vocês estarão vendo essa aula, ou pelo menos ela vai ser disponibilizada ali na segunda-feira, dia 30 de dezembro. Eu poderia muito, assim, de forma muito tranquila, assumir um compromisso com vocês, ou pelo menos, não assumir um compromisso, mas, deixar aqui com vocês a mensagem de que: "Olha, valeu até agora, chegamos aqui no final de ano, final do ano, a virada do ano, e eu vou dar uma pausa aqui, afinal de contas vou até tirar uns de férias atualmente, vou tirar uns diazinhos agora para visitar minha família lá em Goiânia,
E eu poderia muito bem deixar, afinal de contas dá um trabalho, assim, danado, para não falar outra palavra, montar essas aulas, gravar, editar, e eu faço tudo isso sozinho, sem a ajuda de absolutamente ninguém, pelo menos nesse aspecto, né, nesse esse projeto do YouTube. Mas o que que eu quero passar para vocês com isso? Eu não estou aqui de forma alguma tentando me vangloriar, para uma falsa modéstia, né, disso que eu estou fazendo, desse projeto que eu tenho, enfim. Mas não, o que eu quero trazer para vocês é a ideia de comprometimento, é a ideia de intencionalidade. Como muitos de vocês sabem, essa minha nova jornada, essa minha nova caminhada pelo ramo dos estudos para concurso, desses cursinhos, das aulas, dessa tentativa de ajudar ao máximo vocês a trilharem esse caminho que eu já trilhei um dia, estudo é um projeto muito recente. É coisa de 6 meses, né, coisa de pouco mais de 6 meses. E eu tenho para mim o seguinte: tem uma série de motivos por eu não ter começado isso antes. E claro, isso é tema para um outro dia, para um outro vídeo, por assim dizer. Mas a verdade é que a vida me trouxe o início desse projeto apenas agora. E eu tenho para mim que ela trouxe agora por uma determinada razão, e por uma razão muito simples. A vida, Deus, o destino, enfim, qual nome você queira dar. Eu tenho para mim que é Deus. Mas eu tenho que Deus, ele estava me preparando para eu chegar agora para vocês de uma forma muito mais proveitosa, ou às vezes de uma forma mais madura, por assim dizer. Às vezes, se eu tivesse começado esse projeto há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, às vezes eu não estaria ainda hoje falando aqui para vocês, fazendo isso que eu estou fazendo hoje para vocês. Mas a verdade é que eu vejo tudo que eu passei como necessário, porque tudo o que eu passei determina exatamente a forma como eu estou falando para vocês, o tom que eu estou falando para vocês, a intencionalidade que eu ponho aqui para vocês. Eu muito provavelmente não sou e muito provavelmente nunca vou ser o melhor professor de direito penal, o melhor professor de criminologia, de direito penal ou de que matéria seja. Mas uma coisa eu tenho para mim: eu posso não ser o melhor, mas ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer o que eu faço com mais paixão do que eu tenho. Com mais paixão do que eu coloco, com mais intencionalidade que eu coloco. Pessoal, e eu falo isso do fundo, mas do fundo, mas do fundo do meu coração. Não tem nada que me dá mais satisfação, não tem nada que me dá mais prazer em estar aqui gravando essa aula para você e imaginando que um dia essa mensagem, seja hoje, seja amanhã, seja daqui 6 meses ou seja daqui 3 anos, afinal de contas esse conteúdo aqui, principalmente essa matéria, essa parte do direito penal, ele é um conteúdo mais perene, por assim dizer. Então que esse conteúdo seja agora, uma semana, 6 meses, um ano, 10 anos, chegue para você no momento que você precisa ouvir. Essas mensagens aos finais, né, ao final de cada aula, que ela chegue para você no momento que você precisava ouvir. E que nesse ponto específico da sua vida, você perceba que nesse projeto que você está adotando, que você está começando, que você está persistindo, que é o projeto de estudo para concurso público, você precisa colocar a sua intencionalidade nesse projeto. Não estou dizendo que você precisa ser o melhor, mas você precisa fazer isso com mais carinho do que todo mundo, do que o resto do mundo. E claro, esse carinho vai ser medido para você. É você colocar a cabeça ao final do dia, a cabeça ao final da semana, a cabeça ao final do mês e ao final do ano, como nós estamos chegando agora, e falando o seguinte: olha, ninguém estudou de forma mais intencional, de forma mais apaixonante do que eu, da mesma forma como eu estou tentando fazer esse conteúdo para vocês. De forma que ninguém, absolutamente ninguém, vai ter mais paixão em fazer isso que eu faço. E faço de coração. E faço realmente na intenção de que isso possa chegar a vocês e que possa acrescentar de alguma forma. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aproveitado. Convido novamente vocês a se inscreverem no canal se não forem inscritos, ativarem as notificações para não perder nenhum vídeo de aula, de questão, de conteúdo, de corrida, sei lá, seja lá do que me dê
na telha colocar aqui para vocês e que vocês julguem interessante ser compartilhado, claro. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se faz sentido, se não faz, críticas, sugestões, elogios, dúvidas principalmente, que nós vamos sempre conversando, nós vamos sempre olhando aqui e falando. Acabou que eu falei que essa aula ia ser mais curta e acabou que durou o mesmo tempo das outras, tá certo? Pessoal, forte abraço para vocês, espero encontrá-los nas nossas próximas aulas. Excelente final de ano e, mais do que isso, um excelente começo de ano. Que seja realmente um recomeço, que vocês recomecem o ano com toda a intencionalidade e propósito e paixão possível, tá certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.